Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Joia, então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de células e vamos iniciar o nosso conteúdo do segundo ciclo, né? Porque agora nós vamos começar uma nova etapa, né, de estudos de biologia a nível celular e é o assunto que vocês já viram no ensino fundamental, né, sobre células, mas agora a gente vai aprofundar um pouco mais, né? Bom, então vamos lá. Células. O que são as células, né? Células são pequenos compartimentos, são usinas metabólicas, né? Vamos dizer assim. São no interior de células que acontecem todas as reações químicas que são importantes para que dar condição à vida, né? Então, dentro das células, nós vamos ter aí as chamadas reações metabólicas, o metabolismo, que é um conjunto de atividade bioquímica em que a célula faz para que possa dar continuidade à vida, né? Bom, então vamos ver aqui um pouquinho sobre a parte histórica da célula. Bom, a célula ela foi descoberta em 1600 alguma coisa, 1623, mais ou menos, por Robert Hooke, né, um cientista que ele observou pela primeira vez a casca de um vegetal e ele observou uma célula em um compartimento morto, né? Infelizmente, ele observou uma estrutura morta. Ele não observou todo o protoplasma celular, né? Mas logo após, um de seus companheiros, Leavenworth, né, em 1630 e alguma coisa aí, ele observou pela primeira vez uma célula viva. E, lógico, se ele observou uma célula viva, ele observou o protoplasma celular, que é a parte interna da célula, né? Porque o tecido morto que Robert Hooke observou não tinha a parte interna da célula, que era o protoplasma, né? Todo o citoplasma, aquela estrutura, né, interna da célula. Agora, Leavenworth observou essa estrutura viva, né? Que nesse caso ele é o pai da microbiologia. Ele estudou os micro-organismos, estruturas vivas a nível celular. E aí, pela primeira vez ele observou as organelas celulares, né? Que são as estruturas que são responsáveis para essa máquina, a maquinaria da célula, né? Que faz as atividades da célula, não é isso? Bom, o que uma célula especificamente ela tem que ter para ela ser considerada uma célula, né? A célula ela tem que ter três estruturas básicas. Ela tem que ter uma membrana que envolve e delimita toda a sua estrutura, né? No preenchimento nós temos aí o citoplasma e na parte do central nós temos o núcleo celular, onde tem o material genético da célula que guarda todas as informações, né, que ela apresenta. Todas as informações que eu estou querendo dizer em questão de todas as informações relacionadas às atividades que a célula vai realizar, né? Bom, então, nesse caso, se não tiver essa estrutura, não é considerado célula. Não tiver essa estrutura, membrana, citoplasma e o núcleo, né, que contém o material genético. Porque as subunidades da célula são as organelas citoplasmáticas, né? E se a gente for mais a fundo, o que forma as organelas citoplasmáticas são as substâncias químicas, né? Proteínas, carboidratos, lipídios, etc. Então, se eu tenho uma reunião de estruturas que não formam membrana, citoplasma e núcleo, não é célula, que é o caso do vírus. O vírus é um organismo acelular. Por quê? Porque o vírus ele só é um monte de é, moléculas, de substâncias químicas. O vírus é um monte de proteínas, lipídios e ácidos nucleicos, que é o material genético do vírus, né? O vírus não é considerado um organismo celular, ele é um organismo acelular, porque ele não tem estrutura celular, ele só tem estrutura química.
Ele não tem membrana, não tem citoplasma e não tem núcleo. Então, ele não tem as três estruturas que constituem uma célula, né? Mas vírus é considerado um ser vivo, né? Vírus, dentro de uma célula, ele é um ser vivo, né? Ele é considerado um organismo que tem capacidade de reprodução, né? Ele não tem metabolismo, mas ele organiza todo esse processo metabólico dentro da célula, né? Então ele faz a célula refém quando ele entra na célula e aí faz com que a célula produza substância para eles. Mas o vírus, ele é considerado um ser vivo. Beleza? Bom, nesse caso, a célula ela é uma estrutura microscópica. Então, dentro da microscopia, nós temos aí uma dimensão, né, de unidades visíveis a olho mecânico, né, aos olhos microscópicos. Então, nós temos aí uma microscopia eletrônica, que aumenta 1 milímetro mais de 100 vezes, 200, 300 vezes, até 500 vezes, e o microscópio eletrônico aumenta mais de 1 milhão de vezes, né? Então, eu tenho estruturas celulares que podem ser vistas ao microscópio óptico e estruturas celulares que só podem ser vistas ao microscópio eletrônico, né? Então, assim, célula é uma estrutura microscópica. Lembrando que nós não conseguimos ver células a não ser pelo microscópio. Existem apenas algumas células que a gente consegue observar, como, por exemplo, a célula do ovo, né? A célula do ovo é a gema é a estrutura da célula, né? Que nesse caso que veio ali da galinha, que é uma célula. Então a gente consegue ver macroscopicamente, ou seja, sem a necessidade de um microscópio, né? E células musculares também a gente pode ver, né, ao olho nu. Bom, vamos estudar essas três estruturas celulares. Membrana. A membrana celular, ela é uma película que delimita toda a célula, né? Ela foi vista pela primeira vez na microscopia eletrônica. Toda a sua estrutura da membrana foi montada pela microscopia eletrônica, né? Por dois cientistas, Singer e Nixon. Singer-Nixon. Eles propuseram um modelo do mosaico fluido, que é um modelo da membrana, que é composta quimicamente de lipídios e proteínas. Então, eles colocaram esse modelo como um modelo que diz o seguinte: uma dupla camada lipídica, né? Ou seja, lipídios formam uma dupla camada, duas lâminas paralelas, em que inseridas nessas duplas camadas, nós temos as moléculas de proteínas, né? Então, a membrana ela é composta quimicamente de lipídios e proteínas. Essa dupla camada lipídica, ela serve para, nesse caso, isolar eletronicamente a célula do meio externo, né? E as proteínas, elas têm uma função importante como enzimas, né? Que elas são responsáveis por algumas atividades da membrana e também reconhecimento celular, né? A membrana celular, qual é a função mais importante dela? A função mais importante da membrana celular é controlar o meio interno do meio externo, né? Então, como a membrana ela delimita toda a célula, ela que é responsável para a integridade celular, ou seja, para a manutenção da composição química fixa e definida da célula, né? Ela tem uma propriedade chamada permeabilidade seletiva. O que é a permeabilidade seletiva? Ela seleciona substâncias que vão entrar e vão sair da célula. Então, a membrana ela funciona como se fosse um processo seletivo, um processo em que as substâncias que vão entrar e que vão sair das células, elas são reconhecidas pela membrana e assim acontece esse movimento de entrada e saída de substâncias da célula, né?
Outra função importante que tem a membrana é a semipermeabilidade, ou seja, a semipermeabilidade faz com que a membrana ela seja solúvel apenas ao solvente, e ela não é solúvel ao soluto, né? Então, por exemplo, os sais minerais eles não conseguem entrar na célula, né? Porque a membrana é semipermeável, ela só consegue deixar entrar solvente, só água, por exemplo. A água ela tem é, permeabilidade pela membrana e consegue entrar e sair livremente, né? Aí os solutos eles não conseguem entrar e sair pela célula. Existem proteínas específicas que são carregadores desses sais minerais aí na própria membrana, que fazem esse transporte, né? Quais são os tipos de transporte que a membrana tem? Bom, tem basicamente transporte ativo e transporte passivo, e o transporte em quantidade. Transporte ativo. Qual que é a diferença do transporte ativo para o transporte passivo, né? Transporte de substância entre a célula, como a célula ela tem a permeabilidade seletiva, ela seleciona as substâncias que vão entrar e sair. Essas substâncias que entram e saem, elas sofrem esse tipo de transporte. O transporte ativo é aquele que, para que a substância entre na célula, a célula vai gastar energia, a energia celular. Gente, a célula é uma verdadeira máquina de fazer energia, né? De transformação de energia. Nós temos que a célula, ela funciona como essa máquina, esse metabolismo energético que a célula tem, faz com que as atividades elas se tornem dinâmicas, né? Então, assim, para que a célula possa produzir energia, é necessário glicose e oxigênio, né? Então, a glicose e o oxigênio são os dois produtos mais importantes, os dois reagentes, né? Produtos não, reagentes mais importantes para formar os produtos que é a energia, né? Celular. Essa energia celular é chamada de ATP, três letrinhas. A, adenosina, T de tri e P de fósforo. Então, adenosina trifosfato. O ATP é energia celular, né? E para que haja transporte ativo, é necessário que tenha ATP, energia celular. Então, a célula vai gastar o combustível, que é a glicose, né, juntamente com o oxigênio, que são os reagentes aí, que vão produzir ATP. Produzindo ATP, a energia celular, ela faz com que a membrana faça o transporte ativo, né? Esse transporte ativo é feito através de proteínas que estão localizadas na membrana celular, né? Essas membranas, essas proteínas que estão na membrana, elas conectam a esses solutos, aos sais minerais, ao sódio, potássio e faz o transporte desses solutos através do gasto de energia, né? Gasto de ATP. Já o transporte passivo é o transporte em que não há gasto de energia, né? A célula não vai gastar energia para que haja esse transporte de substâncias, né? Ou seja, por exemplo, os sais minerais eles vão atravessar a membrana celular através de carregadores de proteínas sem o gasto de energia, né? Sem gastar energia, né? Como se fosse, por exemplo, um processo de difusão. O que é a difusão? É o transporte onde tem um soluto mais concentrado para onde tem soluto menos concentrado. Ou seja, o transporte do soluto vai do meio hipertônico para o meio hipotônico, né? Ou seja, a tonicidade é a concentração, então um meio hipotônico é o meio pouco concentrado e o hipertônico é o meio muito concentrado. Então há um transporte desse soluto, né, através da membrana semipermeável, né? E esse soluto é transportado pelas moléculas de proteína que tem na membrana. Bom, vamos falar sobre o citoplasma. O citoplasma celular é feito basicamente de organelas citoplasmáticas. Quais são essas organelas citoplasmáticas, né? As organelas citoplasmáticas
são estruturas celulares que fazem a verdadeira maquinaria da célula, né? Ou seja, as reações metabólicas acontecem ali através das organelas citoplasmáticas, né? Nós temos as organelas que estão no citoplasma, né? Que é o ribossomo, por exemplo, que é responsável basicamente para a síntese de proteínas, né? E lembrando que os ribossomos, eles podem estar aderidos a membranas de retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso, né? Que eu vou falar agorinha para vocês, certo? Sobre o retículo endoplasmático. Então, os ribossomos fazem basicamente síntese de proteínas, ou seja, é uma organela importantíssima porque vai produzir proteínas para a célula. E proteína é uma molécula que forma as enzimas, né, que são importantes, ou também as proteínas vão formar as próprias estruturas que a célula tem, né? Nós temos aí, então agora falando do retículo endoplasmático anteriormente, os retículos endoplasmáticos. O que são retículos endoplasmáticos? É um conjunto de membranas internas que a célula tem que faz com que haja o transporte dentro da própria célula de substâncias, né? Esse transporte de substâncias dentro da célula é organizado por esses canais membranosos, chamado de retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso é responsável então para o transporte interno de substâncias. Já o que é o retículo endoplasmático rugoso? É retículo endoplasmático liso aderido à membrana deles, os ribossomos. Se os ribossomos fazem proteína, qual é a função do retículo endoplasmático rugoso? É a alta síntese de proteína, né? Então, a diferença de retículo endoplasmático liso para retículo endoplasmático rugoso é que no rugoso tem ribossomos aderidos à membrana e no liso não tem. O liso faz a função de transporte interno de substâncias e o rugoso faz a alta síntese de proteína. Vamos para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi é uma estrutura em que é uma organela citoplasmática em que a célula vai armazenar essas proteínas que foram produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso. Essas proteínas que foram produzidas, elas podem ser transformadas em outras substâncias, né? Ali no complexo de Golgi. E o complexo de Golgi vai transformar essas substâncias em outras substâncias, como por exemplo enzimas, ou em outras substâncias, como por exemplo estruturas celulares, né? E aí o que acontece? O complexo de Golgi vai armazenar essas proteínas, transformá-las e vão excretá-las, né? Vão eliminar essas proteínas da célula, como enzimas, por exemplo. Ou podem as vesículas do complexo de Golgi tornar, né, lisossomos, que são estruturas que eu vou falar aqui para vocês, que são responsáveis para o processo da digestão dentro da célula, né? Então, já falando de lisossomos, pegando o gancho aí da explicação do complexo de Golgi, né? Que o complexo de Golgi vão formar as vesículas internas, dentro delas estão as enzimas. Essas vesículas que tem dentro enzimas são chamadas de lisossomos. Essas enzimas, o que elas fazem? Fazem a digestão, né? Então, nesse caso, os lisossomos é responsável para a digestão intracelular. Então, lisossomos, digestão intracelular, né? Temos também outras organelas como mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas citoplasmáticas responsáveis por aquilo que eu falei no início para vocês lá, quando a célula é uma verdadeira máquina de produzir energia. Então, quem é que faz a produção de energia da célula? São as mitocôndrias. Então, como havia dito para vocês, a energia celular, o ATP, aquelas 3 letrinhas, adenosina trifosfato, é produzida onde? Dentro das mitocôndrias. Dentro das mitocôndrias, o ATP. Então, nesse caso, as mitocôndrias elas recebem a glicose e o oxigênio e faz energia, que é o ATP, certo? Então, essa é a função mais importante que nós temos das mitocôndrias. A função mais importante não, essa é a função das mitocôndrias. Apenas essa, produção de energia. Ela faz o processo aeróbio, ou seja, o processo que na presença do oxigênio
há uma produção de energia em muita quantidade. Essa é a mitocôndria, né? Bom, temos outras organelas aí também na célula, além dos ribossomos, além do retículo endoplasmático liso e rugoso, além do complexo de Golgi, além das mitocôndrias, nós temos outras organelas citoplasmáticas, como os centríolos, né? Os centríolos, eles são estruturas que não tem em todas as células. Nós temos centríolos nas células animais, né? E nós não temos centríolos em algumas células vegetais. E aí, nesse caso, não são organelas que apresentem em todas as células. Qual que é a função do centríolo? Centríolo tem a função principal de organizar a divisão celular, né? A mitose, a meiose, a divisão celular é organizada pelos centríolos. Não é? Eles produzem as fibras do fuso mitótico ou meiótico, que faz a organização da divisão celular. Além disso, os centríolos também é responsável para a produção de estruturas, né, que fazem o deslocamento da célula, como cílios e flagelos, né? Em algumas células animais e alguns unicelulares também, como protozoários, que fazem a produção desses cílios e flagelos para a movimentação da célula, né? Nós temos também os vacúolos. Os vacúolos citoplasmáticos são organelas que apresentam apenas em células vegetais, em alguns organismos unicelulares também, né? O que é o vacúolo? Vacúolo é uma região interna da célula em que armazenam substâncias, né? Substâncias que são importantes para as células, como armazenamento de glicogênio, de glicose, armazenamento de substâncias como, por exemplo, as substâncias fotossintetizantes, né? Então, assim, o vacúolo ele serve para isso. Além disso, o vacúolo tem uma função do controle osmótico da célula, né? Vacúolo é encontrado principalmente em células vegetais, nós não encontramos em célula animal, e organismos unicelulares também, nós temos vacúolo citoplasmático. E nós temos também os plastos, que são um dos principais plastos, são os cloroplastos. São organelas citoplasmáticas típicas de células vegetais. Só vamos encontrar em células vegetais, os cloroplastos. São organelas responsáveis para a fotossíntese, né? Que é a síntese de substâncias orgânicas que a célula realiza. Os cloroplastos são organelas que são encontradas apenas em células vegetais, não encontradas em células animais. Nós temos também cloroplastos, né, em algumas algas aí, ok? Bom, pessoal, aí nós temos para encerrar o núcleo celular. E o núcleo celular, ele tem o quê? Ele tem basicamente material genético, né? E nós temos, nesse caso, quanto ao núcleo celular, a classificação de dois tipos de células. Nós temos as células procarióticas e as células eucarióticas. Qual que é a diferença das células procarióticas e eucarióticas? As procarióticas, elas não têm o núcleo celular individualizado pela carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, né? Então, as procarióticas não têm a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo. Já as eucarióticas são células que têm a carioteca, a membrana que envolve o núcleo. Um exemplo de célula procariótica, as bactérias, por exemplo, e as cianobactérias, são algas azuis, né? Então, nesse caso, as bactérias não têm membrana que envolve o núcleo. O núcleo é totalmente desorganizado, né? Não tem a carioteca. Já as eucarióticas têm a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo. O nome da membrana que envolve o núcleo, então, carioteca, né? É isso daí. E temos, além da carioteca, o material genético nesse caso. Já nas procarióticas, o material genético é todo distribuído no citoplasma, não tem um núcleo individualizado, né? Não tem a região central ali, que é o material genético guardado dentro do núcleo, né? Nas células procarióticas, o material genético é todo distribuído no citoplasma. Já nas eucarióticas, o núcleo é organizadinho pela carioteca e tem o material genético ali dentro deles, né? Formado pelos cromossomos, né? E células eucarióticas, então, além da carioteca, tem os cromossomos e tem o núcleo.
Bom, pessoal, é isso daí, né? Nós vamos ficar com essa explicação aí de células, material, de material que a gente tem que passar para vocês por enquanto, e aí depois a gente faz a continuidade dos nossos assuntos. Espero vocês aí nos exercícios e vamos lá. Muito obrigado pela participação de todos.